os termos ou vocabulário dentro da legislação, ela é bem simplificada e está bem adaptada aqui ao nosso dia a dia. Então eu vou trazer para vocês o termo e vou dar um breve descritivo do que significa. Titular é a pessoa que é proprietária ou ao qual se refere os dados pessoais que são objeto de algum tratamento. Tratamento dos dados é toda operação que é realizada com dados pessoais, desde a coleta, produção, recepção, classificação do dado, utilização, acesso, arquivamento, edição e, dentro desse ciclo todo, até a eliminação desse dado. Aí nós temos os dados pessoais. Dados pessoais são efetivamente dados pessoais. São todas aquelas informações de uma pessoa identificada ou identificável. E não está limitado a apenas o nome e sobrenome. Também tem a questão de apelido, idade, endereço residencial, endereço eletrônico, número de telefone, dados da sua localização. Hoje em dia, muitos celulares, muitos aplicativos em celulares pegam os dados de geolocalização de onde você está. Então, são dados pessoais também isso. Seu endereço de IP é o endereço que você está conectado na internet. Dados acadêmicos, histórico de compras dentro de uma loja virtual, por exemplo, e que sempre esteja relacionado a uma pessoa natural viva, diga-se de passagem. Dados pessoais sensíveis são aqueles dados que estão relacionados às características da personalidade do indivíduo, não necessariamente quem ele é, mas que estão atrelados a ele. É origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, clubes, organizações de caráter religioso, filosóficos ou políticos, dados biométricos, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, sempre vinculado a uma pessoa natural. Aí tem um outro termo que é um pouquinho diferente do utilizado no nosso dia a dia, que são dados anonimizados. Ele é o dado relativo ao titular que não possa ser identificado. De alguma maneira, ele acaba sendo embaralhado com utilização de tecnologia para que o usuário final, ou o titular do dado, vamos dizer assim, não seja identificado. Anonimização é efetivamente o processo do dado anonimizado, o processo que vai se utilizar de utilizar meios técnicos disponíveis durante o tratamento, durante esse ciclo de vida, para que o titular não tenha possibilidade de ser associado direta ou indiretamente com o indivíduo, que não seja efetivamente linkado esse dado a uma pessoa. Aí tem um outro termo muito bacana, que é o consentimento, que, diga-se de passagem, muitas empresas negligenciam isso. Algumas compram dados, informações, mailing. Então, essas informações não possuem um consentimento específico dos titulares. Então, esse consentimento, que é a manifestação livre e inequívoca do titular, informando que ele concorda com os dados que são coletados e para que esses dados são coletados, é uma exigência da legislação. Aí nós temos os agentes de tratamento. Quem é o agente de tratamento? É o controlador que recepciona os dados pessoais desses titulares de dados, por meio de um consentimento ou por meio de hipótese de exceção, que a legislação abrange algumas exceções, e operador que realiza algum tipo de tratamento desses dados, motivado por contrato ou mesmo obrigação legal. Aí tem um papel muito importante aqui, que está dentro da legislação também, que tem o nome de encarregado. Se a gente for fazer uma analogia com a GDPR lá da União Europeia, é o DPO, que é o Data Protection Officer, que
que é a pessoa natural, não é uma empresa, é uma pessoa natural, indicada pelo controlador, que atua no canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse papel é muito importante. Em algumas empresas aí acaba tendo um nível de diretoria, mas é uma pessoa que precisa efetivamente ter um perfil mais voltado a conhecimentos de segurança da informação, governança e proteção e privacidade de dados. E além de ter uma facilidade na comunicação, aí porque ele tem o trato não apenas com as pessoas que são titulares dos dados, mas também com uma autoridade competente. Transferência internacional de dados, isso é uma coisa bem importante também para quem hoje trabalha com dados em nuvem, para quem trabalha com comércio eletrônico, por exemplo, isso é algo que precisa ser avaliado. Quando a gente fala em tratamento de dado ou transferência de dado para outros países ou organismos, você tem que prestar atenção que a legislação brasileira ela só permite que esses dados estejam em países onde a legislação ou o organismo internacional seja membro da legislação brasileira, da LGPD, ok? Por exemplo, você vai ter países aí que não estão em conformidade. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é a China. Você tem inúmeros data centers lá, mas a legislação de proteção de dados aqui não tem equivalência lá. Então, por exemplo, você não pode se utilizar de um data center ou um e-commerce para implementar a sua LGPD dentro da sua organização.